vocês a correção dos exercícios da semana passada. É importante que vocês corrijam para ter uma ideia do que errou, por que errou. Eu já passei a nota de todos vocês pelo WhatsApp dos que me enviaram. Eu tô muito feliz com todos os formulários que eu consegui receber. Espero que a gente continue nesse mesmo ritmo, lembrando que os formulários estão valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, é para correção dos exercícios. Na primeira perguntinha, então, eles falam assim: quais eram os continentes mais populosos em 2017? Eles ocuparam a mesma posição em 2050? Então, vocês teriam que voltar aqui no mapinha que eu coloquei no vídeo para vocês e observar o crescimento. Eu até coloquei o nome dos continentes em volta. Vocês estão confundindo bastante os continentes com os países, tá bom? Então, agora a gente tem que focar nos continentes, que são aqui os quadradinhos amarelo e rosa. Então, primeiro aqui, a gente tem que notar quais são os quadrados maiores em 2017, que é a corzinha amarela. Então, quais eram aí os mais populosos em 2017? O continente africano e o continente asiático, tá bom? Agora a gente tem que ver se ele se mantém em 2050. Continua sendo os dois continentes aí mais populosos em 2050? Sim, continua sendo o continente africano e o continente asiático. E o continente africano, a gente até comentou no vídeo que ele dobrou o tamanho da sua população, tá bom? O asiático continuou crescendo de uma forma moderada, mas como ele já tinha uma população muito grande, ele vai se manter com essa população muito grande. O crescimento desenfreado aí foi no continente africano, mas os dois seguem sendo os maiores aí, tá bom? Já na segunda perguntinha, eles falam pra gente sobre o continente europeu. Então fala assim a pergunta: qual é a situação do continente europeu? Em sua opinião, quais fatores ajudam a explicá-las? Temos que voltar de novo para o mapa e observar só o continente europeu. Então, tá bem no ladinho onde está escrito Europa aqui, pessoal. Então, quando vocês observam, como eu falei para vocês, a setinha está ao contrário. Então, a população da Europa, pela projeção, em 2050 tende a cair, em vez de aumentar como nos outros continentes, tá bom? E por que isso acontece? Então, tem vários fatores que influenciam nessa decisão, nessa posição da Europa em ter diminuído em condição de habitantes. Mas um dos fatores é o que eu falei para vocês, as instruções que são dadas para a mulher no mercado de trabalho. Então, isso faz com que a população da Europa diminua, as mulheres a ter menos filhos daqui para frente, tá bom? Na terceira pergunta, pessoal, eles trazem para a gente referente aos países. Então, nós vamos parar um pouquinho de falar sobre os continentes e agora a gente vai focar nos países desses continentes, tá bom? Então, a perguntinha fala assim: quais eram os 3 países mais populosos do mundo em 2017? Em quais continentes eles estavam situados? Já voltar lá naquele mapinha que eu coloquei para vocês dos países. No vídeo eu coloquei até um ranking. Então a gente vai ver aí quais eram os 3 principais em 2017, tá bom? E qual continente eles faziam parte. Então em 2017, quais são os 3 primeiros aí do ranking? Primeiro lugar, China. Segundo, Índia. E o terceiro lugar, os Estados Unidos. E a quais continentes que eles fazem parte? Então, a China e a Índia, vocês podem ver aqui no mapa, eles fazem parte do continente asiático e os Estados Unidos do continente americano. A quarta pergunta continua falando sobre os países. Então, ela fala assim pra gente: os 3 países mais populosos em 2017 continuarão na mesma posição em 2050? Entre os países apresentados, qual tem maior projeção de maior crescimento populacional? Então, a gente vai voltar lá no mapa e analisar cada uma das perguntas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais são os 3 países aí com maior população pela projeção de 2050. Então, a gente tem em primeiro lugar a Índia, em segundo lugar a China e em terceiro lugar a Nigéria, tá bom? São esses 3 países aí. E pergunta também qual apresenta aí uma maior ação de crescimento populacional. Então, qual aí vai crescer mais de 2017 para 2050? Então, analisando aí a Índia, a China e a Nigéria, podemos perceber que o que teve o maior crescimento, olhando a diferença do verdinho claro para o verdinho escuro, é a Nigéria. A China, a gente já comentou que vai ter uma queda no crescimento em 2050. A Índia continua crescendo, mas não com um crescimento tão acelerado.
e já a Nigéria tem um crescimento muito grande comparado com os outros 3 países aí do ranking. A quinta pergunta fala pra gente sobre o Brasil. Então vamos lá. Que posição o Brasil ocupa em 2017? De acordo com a projeção, que posição ocupará em 2050? Então a gente vai ter que comparar aí as duas posições do Brasil no ranking. Analisando agora no mapa e no ranking, a gente percebe que em 2017 o Brasil estava no quinto lugar aí. Já pela projeção de 2050, nós temos o Brasil apresentado como o sétimo país aí mais populoso do mundo. Então ele cai em aí 2 posições. Já a sexta e última pergunta aí tem relação com esse gráfico que eu coloquei para vocês, que mostra a população, uma estimativa aí por regiões, desde 1950 até 2100, tá bom? E a sexta perguntinha diz assim pra gente: em sua opinião, por que as populações da África e da Ásia continuarão crescendo mais rapidamente do que as de outras regiões do planeta? Então, por que a África e a Ásia ainda continuam com esse destaque? Eu expliquei no vídeo para vocês, essa condição tem muito a ver com a parte socioeconômica aí dessa região. Apesar dessa pergunta ser pessoal, vocês poderem falar um pouquinho sobre a opinião de vocês, vocês sempre têm que ter em mente que a parte econômica da África e da Ásia tem muito a ver com esse crescimento populacional. Então, as mulheres continuam tendo muito filho, e isso tem relação também com a pobreza, com a falta de informação que chega nessa área e com falta de planejamento familiar. Então, as mulheres e a população em geral vai continuar aumentando e as mulheres vão continuar tendo mais filhos do que as outras regiões. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo da explicação. Espero que tenha solucionado alguma dúvida que ainda ficou no ar. Se ainda tiver dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, no Messenger, eu estou disponível para vocês. E aqui embaixo eu vou deixar um formulário para vocês me responderem o grau de dificuldade que vocês teve aí com essa aula online, tá bom? Então é importante que vocês respondam para eu poder saber que vocês viram o vídeo e para também contar a presença dessa semana, tá bom? Então um beijo, espero que vocês estejam em casa e até a próxima aula. Tchau!